Boa noite! Estamos aqui novamente, toda terça-feira. Patrícia Pena entrevista alguém muito importante, muito interessante para a gente conversar sobre assuntos diversos. E hoje a gente vai ter aqui algo da linha da criatividade, da arte, do cinema, e vai ser bem legal para a gente poder bater esse papo. Para a gente começar esse bate-papo super agradável, super legal aqui, eu vou chamar a nossa queridíssima Samantha de Cari para fazer a apresentação. E aí, Samantha, quem é que a gente vai ter hoje aqui? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Toda terça-feira com a live com Patrícia Pena. E hoje, Patrícia, um convidado internacional, direto de Los Angeles, gente. Você que está aqui com a gente, vai ser demais. A gente vai estar aí com Carlos Tavares. Ele é diretor, produtor e mora há 40 anos nos Estados Unidos. Largou a aviação para se dedicar à arte. Fez vários trabalhos internacionais, também no Brasil. E hoje vai contar um pouquinho sobre toda essa caminhada e também quais são os seus próximos projetos. Tudo, gente, direto de Los Angeles. Olha que chique. Então, Patrícia, é com você e com os teus internautas agora, direto de Los Angeles. E olha que a Samantha tá aí do lado do Dalai Lama, toda abençoada. Tá de cenário novo, querida? Estamos de cenário novo. Isso tudo por conta de vocês que estão sempre aqui com a gente fica feliz com isso. Então, aqui, ó, Dalai Lama do meu lado, abençoando o programa, abençoando nossa terça-feira, abençoando nossa semana. Não é isso, Patrícia? É isso aí, Sá. Obrigada, querida. Então, vamos ao nosso entrevistado de hoje e a gente vai chamar aqui, assim que eu conseguir clicar aqui na nossa câmera para poder chamar o nosso entrevistado, gente. Espera só um minutinho aqui que a câmera fugiu, mas eu já tá aqui. Carlos Tavares, tudo bom, querido? Eu vou ativar o áudio do Carlos porque está desativado. Pera aí, agora sim, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim, tudo bom, querido? Me conta, tudo bem, Patrícia? Me conta aí um pouco sobre a tua trajetória. Você trabalhou com o Steven Spielberg, é isso? Sim, comecei em 85, né? Eu larguei a propaganda, né? Eu trabalhava com propaganda. E aí tentei arriscar um desenho animado. Então eu fui lá no estúdio, fiz um teste, tomei pau. E aí eu falei, bom, não vai ficar assim não, viu? Eu volto daqui um mês e durante esse período eu tentei fazer contato com animadores, com gente com muito mais experiência para me dar dicas, né? Uhum. Como é que eu podia... O que eu estava fazendo de errado? O pessoal começou a me ajudar um pouco. E aí eu voltei, fiz o teste, aí eu passei, ganhei um escritório dentro do estúdio e lá comecei a trabalhar no primeiro desenho animado de longa-metragem que Steven Spielberg produziu aí no Brasil, saiu com o nome de O FIV, o Conto Americano, né? Então foram 2 anos de produção durante esse período e aprendi muito. Aprendi ao ponto de que na hora do horário de todo mundo embora para casa, 5 horas da tarde, eu ficava, não queria ir para casa, ia para outros departamentos de edição e de som e oferecia a minha ajuda de graça, porque eu estava com esse interesse de aprender, né? E quando você oferece seus serviços de graça, até o chefe fica bem humilde para você e te dá carta branca para tudo, né? Porque não está te pagando. Então, foi isso. Quer dizer, foi uma experiência muito grande durante esses 2 anos. E aí o estúdio foi para a Irlanda fazer um outro filme sobre um dinossauro e eu não quis ir não, quis ficar na Califórnia. Foi essa primeira, essa etapa na minha vida artística, né? Depois eu passei para Hanna-Barbera, mas como produtor, né? Aí já foi uma outra caminhada, mas eu deixo você dar continuidade aí às perguntas, tá? Quer dizer, então, que você está aproximadamente quantos anos nos Estados Unidos já? Eu vim para cá em 79, final de 79. E na época não existia satélite, então quando eu cheguei aqui, era tão diferente. A primeira vez que eu vi um forno de micro-ondas na vida, que nós não tínhamos no Brasil,
E eu achei que a impressão, uma forma assim, de metáfora, né, eu parecia que eu tinha morrido e renascido novamente. Né? Foi muito interessante essa transição, né? Olha, o Marcelo está perguntando aqui pra gente: oi, Patrícia, me diga quem é o seu convidado e se há possibilidade de eu poder participar dessa roda de conversa. Esse é o querido Carlos Tavares, é diretor e produtor, trabalhou com Steven Spielberg, e daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, alguns curtas que ele já desenvolveu aqui, que eu achei super interessante, um trabalho com mulheres, uma coisa meio medieval. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês também. Mas, Carlos, me diga uma coisa. Eu sei que você também é um amante da aviação, não é isso? E assim, você se dedica à arte, tem essa coisa com a aviação. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a aviação era uma paixão que eu sempre tive e continuo tendo hoje como hobby. Eu comecei no Rio de Janeiro a fazer curso de aviação, né, voando os chamados Paulistinhas, né? E até depois, mais tarde, eu comprei um avião velho, um Cessna 170. Mas eu sempre quis aprender uma língua estrangeira. Eu não sabia falar inglês, né? Eu nunca tive, como dizer, o interesse, apesar de querer aprender uma língua, mas nunca tive interesse para a escola aprender inglês, curso particular e tudo. Aí eu falei, olha, acho que a aviação tem que ser completa com o inglês, né? Por causa do controle aéreo e tudo internacional, né? E aí eu vendi o avião e vim para cá, né? E continuei o curso aqui, quer dizer, não aqui, no norte da Califórnia. E depois de um tempo assim, eu conheci umas amigas que estavam fazendo teatro e fui lá assistir a peça delas e de repente comecei a dar sugestões e tal, durante o ensaio. Aí uma chegou para mim e disse assim, eu falei, olha, você está na carreira errada, viu? Você tem que estar nessa área artística. Eu falei, não, que isso, eu gosto de aviação. Fui para casa, pensei um pouco e no dia seguinte eu cheguei para o diretor da escola e falei, olha, tchau, um abraço, muito obrigado e estou indo embora. E foi assim, larguei tudo, entendeu? Então eu comecei a trabalhar nessa área artística, ou me integrar, melhor dizendo, né? Você foi gosta difícil, de desafios, né? Então, né? Oi? Desculpa. Você gosta de desafios, isso é bom. Sim, né? Assim, eu acho que o desafio desafiar, né? O desafio tem duas vantagens e uma desvantagem. A desvantagem é que tira o seu sono todas as noites, né? Mas a vantagem grande é que o dia seguinte nunca é a mesma coisa, né? E arriscar, você fica sempre ligado, sempre no elemento suspense, né? O que vai vir na esquina? Então você está sempre alerta. Então não tem dia ruim, é sempre aventura. Assim eu vejo, né? Que bacana. E, Carlos, me fala uma coisa, aqui no Brasil ainda é muito difícil, né? Tem muitas dificuldades de ver da arte, de ver do cinema, ainda tem poucos incentivos, onde a gente não encontra um ambiente muito favorável ainda, né, para se expandir. Eu acho que hoje em dia até um pouco melhor, até melhorou bastante o cinema brasileiro, mas aí em Los Angeles, quais são os desafios que você enfrentou nesse teu caminhar? Desculpa, eu não ouvi, porque passou o caminhão aqui perto. Pode repetir, por favor? Aqui no Brasil a gente tem muitas dificuldades, né, na questão Sim. do cinema, da arte em si. Aí, que é o berço, né, do cinema, como que você enfrentou e quais são, assim, as dificuldades que você enfrentou aí nos Estados Unidos? Bom, peguei já os caminhões passando. Foi o seguinte, eu comecei, como eu falei, no desenho animado. E o desenho animado, eu me lembro que Steven Spielberg aparecia no estúdio às quartas-feiras à tarde, final da tarde, junto com outro ator chamado Don DeLuise, que fez até a voz de um gato. E ele aparecia nos sábados também. Então, na sexta-feira a gente parava a produção, ia todo para o teatro, que o estúdio tinha um teatro. E ali a gente tinha reuniões sobre assistir filme de Charlie Chaplin, né, filmes mudos, porque é aí que tem a escola. Então, o diretor do filme, que era o Don Bluth, desse desenho animado, fazia perguntas a todos nós e ensinava certas técnicas, né? Então, quer dizer, com esse conhecimento já foram os primeiros passos para a gente ter uma ideia da realidade a nível de filmes lá fora, porque desenho animado e cinema ao vivo é a mesma coisa. Você pega um personagem que feito no papel e transforma
em vida, né? Inclusive, se você assistir 1935, a Branca de Neve, você sabe, na entrada, quando você começa o desenho, você sabe que é desenho, mas espera 6 minutos, você esquece que é desenho, passa a ser um filme, porque os personagens estão tão bem desenvolvidos que você esquece que aquilo foi feito com tinta e tudo mais. Mas aqui é diferente no sistema artístico. O que vale aqui, o que predomina, é você vir com uma boa ideia, uma boa sugestão. Existem, como se diz, empresas que investem, e elas investem em troca de desconto, como é que fala? De imposto de renda, né? Você tem dedução de imposto de renda, né? Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas eu acho que o incentivo à arte aqui está justamente, em geral, quando você pega, eu acho que no máximo 30% do seu lucro, você, ao invés de pagar o governo, você manda para iniciativa de cultura, ou então de caridade, ou de sem fins lucrativos, né, que tem muitas empresas aqui e tal, e isso incentiva bastante, porque todo mundo, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e eu incentivo a arte, o meu nome está indo junto da minha empresa no crédito. Então, diante da opinião pública, eu estou muito bem visto, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você ajuda, é um retorno de opinião pública geral, né? Para elevar o seu estabelecimento comercial, né? É certo. Aqui no Brasil a gente tinha a Lei Rouanet, sofreu algumas críticas e o atual governo resolveu modificar o nome, inclusive, e passou a ser Lei de Incentivo à Cultura. Mas a gente teve uma redução muito grande no valor dos projetos incentivados. Então, as empresas também colocam dinheiro de acordo com essa lei, para que elas, ao invés de pagarem os impostos ao governo, elas passem a contribuir para a arte, né, para o cinema e tudo mais. Só que a gente teve uma redução muito grande aqui também. Então, existem algumas coisas acontecendo aqui no nosso país que realmente estão dificultando muito, criando muita crítica em cima dos artistas, né? Eu não sei aí nos Estados Unidos, com o governo Trump, você falou que tem esse incentivo de 30% das empresas, então eu acredito que seja até um pouco mais ampliado do que aqui, não? O governo Trump, bom, eu estou tentando aqui ser um pouco neutro, tá? Não porque eu sei que tem gente de um lado que favorece e gente que desfavorece, né? E eu não revelo de que lado eu estou, tá? Mas a realidade é um fato. A economia está muito bem aqui na América. Teve caída há 8 anos com o governo anterior. 42% do povo estava em dificuldade muito séria. A crise da casa, a crise econômica estava muito ruim e praticamente criou uma sociedade de dependência governamental, coisa que nunca existiu na história americana. O Trump, o que ele fez? Ele entrou, abaixou todos os impostos, tudo, né? E com isso as empresas deram um cheque a mais de bônus aos funcionários, né? E nisso, quando você tem mais dinheiro, o que acontece? Você investe, você arrisca, porque se você não investir, aí o imposto vem e te pega. Então, todo o dinheiro que você ganhar, você traduz, ou seja, se você tem 5 funcionários na tua empresa, numa boutique de roupas, você está ganhando mais agora porque o governo tirou os impostos teu, baixou, te deu mais fôlego, né? Então você vai empregar, você vai pegar esse lucro que você vai ter, você vai empregar 10 funcionários ou 15 agora, né? Ou seja, quanto mais você investir na produtividade, menos imposto você paga, mas no geral o governo ganha mais porque cada funcionário, mesmo sendo em quantidade pequena, está aumentando a taxa de arrecadação, entendeu? Então, ele realmente deu uma mudada tão grande que as fábricas que saíram daqui em 2007, inclusive antes do governo Obama, do Bush também, viu? Não é só Obama, vou falar não, os dois, voltaram do exterior porque ele deu incentivo. Então, as fábricas estão voltando, o Japão está investindo aqui agora com mais fábricas. Então, realmente a coisa está bem diferente, a ponto de que as empresas não estão conseguindo ter funcionários suficientes para trabalhar. Então, o Trump vem com uma lei nova de colocar visto para estrangeiro qualificado, de acordo com a demanda, veja bem,
da demanda, né? E sem burocracia. Então, antigamente levava não sei quanto tempo para conseguir um visto de trabalho. Agora, quando as fábricas fazem os pedidos, os consulados têm a lista de demanda, você vai lá no consulado e fala, olha, eu sei instalar maçaneta de carro. Ok, vem, visto na hora, pega o avião no dia seguinte, você está aqui sem burocracia. Entendi. Mas então, na questão cultural, obviamente, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos é gigantesca. E a gente vê muitos incentivos nisso, né? Agora, por exemplo, aqui a gente fez um estudo no Brasil. Quando fui secretária de Cultura do Estado de São Paulo, e a gente desenvolveu um trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, em que a gente conseguiu verificar que R$1 gasto em cultura retorna em quase R$3 em impostos, né, no consumo dessa cultura. Então, às vezes as pessoas acreditam que está gastando dinheiro com a cultura, mas na verdade está investindo, porque aquilo vai retornar de todo modo para o governo também. Então essa lógica que precisa ser bem compreensiva para que não se tire dinheiro da cultura, né? E acredito que nos Estados Unidos isso seja muito mais claro, né? Porque, enfim, já tem uma cultura cinematográfica há muitos anos e muito grande, né? Desculpa, eu não ouvi a última. Eu lamento. Eu acredito que nos Estados Unidos essa compreensão do valor econômico da cultura seja maior. Aqui a gente está ainda em processo de demonstrar e explicar isso de uma melhor forma, né? Porque a cultura gera muita riqueza, né? Uma economia criativa muito intensa, muito grande. Isso precisa ser melhor compreendido. Eu vejo, de uma forma geral, a cultura é importante não só para o Brasil, para todos os países do mundo, porque você, incentivando a cultura, automaticamente você está incentivando as crianças a não estar sendo influenciada na rua com má companhia. Então, cultura, na verdade, não é cinema, não é desenho, não é teatro, é geral. Ou seja, aqui, por exemplo, existe várias organizações. Você, por exemplo, cria uma academia de boxe, né, de lutar. Então, você põe dentro no high school. Então, se a criança, após a escola, não tem nada para fazer, ela pode ir para lá, entendeu? E ter como é que se diz, uma produtividade, ter algo na vida que possa olhar, entendeu? E não ficar na rua, entendeu? Procurando diversão, e às vezes essa opção, sem ter um guia orientando, né? Entendeu? Digo, um adulto ou um instrutor, o que seja, você sempre acaba indo para um lugar que não é bem visto. E você sabe que o futuro, hoje em dia, é marcado com a infância. Né? A criança que tem uma boa fundação, sem dúvida, não vai criar problemas. Então, para tirar, vamos dizer, ou para diminuir, melhor dizendo, a criminalidade, é educar as crianças de agora. É isso aí. Eu quero mostrar aqui, eu vou passar aqui para as pessoas darem uma olhada, é sobre o Make Vegas Great Again. Você também é um produtor de reality show, é isso? É uma coisa que, veja bem, durante esse período de 8 anos, a coisa parou. Teve uma greve grande, depois a economia quebrou, todo mundo ficou com muito pouco trabalho, né? Mas de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, a coisa começou a ir bem rápido, né? E eu estou desenvolvendo, estou com 3 projetos, né? Um para gravar em novembro, que bem, novamente, não tem nada a ver com política, tá? Mas esse ator, ele é o número 1 que imita o Trump, né? Ele já faz isso antes do Trump ser presidente, quando ele tinha aquele programa, o Apprentice, né? O Aprendizado, acho que seria a tradução, né? E ele já ganhava vida assim. Quando o Trump veio tornar-se a presidente, aí que os contratos dele aumentaram, né? Então ele está em Las Vegas, e um sócio meu que também está em Las Vegas entrou em contato com ele e falou: olha, eu tenho um amigo na Califórnia que criou um show. Então o show é um talk show feito aí no Brasil, o Jô Soares, só que você tiraria o Jô Soares e colocaria uma pessoa que imita o Trump, mas sem a ver com política, e o nome dele é John, que é um nome real.
Então não é um nome como Trump, mas é vamos dizer, a peruca, a voz Caracterizado. e tudo mais, entendeu? Então vão vir, por exemplo, nos primeiros convidados que nós já estamos vendo, vai vir aquele jogador de basquetebol, Dennis Rodman, não sei se que você é conhecido no Brasil, Dennis Rodman, e ele anda sempre ao obscuro, e ele é amigo daquele ditador da Coreia do Norte, né? Sim. Então, só que tem um grande imitador do ditador da Coreia do Norte, que é de Hong Kong, que eu já entrei em contato com ele, o nome dele é Howard X. E então a jogada é assim: o Dennis vem e nunca sabe como que o Dennis está, se ele está meio tocado de álcool, alguma coisa, ele está sempre no mundo aí astral, vamos chamar assim, para não entrar em detalhes. Ele vem para ser entrevistado, né, pelo John, mas todo vestido de Trump. Aí no meio o John vai falar assim: olha, nós temos um convidado especial para você. Aí entra o ditador da Coreia, que ele, se ele estiver meio tocado, aí ele vai pensar que é real, porque ele é exatamente igual, entendeu? E a gente quer pegar uma câmera com reação do público para ver o choque, né? Então o problema é que tem um pouco de toque de comédia, e não aquela coisa séria de entrevista, entendeu? Agora, é isso. Nos Estados Unidos tem muito costume, né, de fazer comédia com os políticos. Isso eles estão super acostumados. Ninguém sai ameaçando ninguém só porque fez uma coisa dessa. Nós aqui recentemente tivemos uma experiência chata, porque os nossos comediantes estão sendo completamente pressionados, né? Sofrendo muitas críticas, bloqueios, pessoas fazendo protestos dentro dos shows deles. Então aqui a coisa tá séria nesse sentido. Então hoje fazer comédia com o presidente aqui tá um pouco complicado. Mas os Estados Unidos sempre foi, né? Sempre teve essa cultura. Até com o Obama fizeram muitas coisas também brincando, né? Não é a cultura, bem dizendo, é a Constituição americana da primeira emenda, né? Que é a liberdade de expressão. Certo. A segunda emenda é o de seu direito de ter arma de fogo para defesa própria, entendeu? É o seu direito para defender a sua família ou você mesmo, entendeu? Então é a emenda 2. Segunda emenda da Constituição, mas a primeira emenda, ou seja, vamos falar numa área de propaganda então, tá? Você pode colocar o produto do outro no teu comercial, mostrando as não qualidades, ou seja, olha, o shampoo do P, você põe na cabeça, seu cabelo vai cair daqui a 3 meses, ele fica bonito, mas daqui a 3 meses ele cai. Agora, o meu shampoo Y não tem esse problema. Então, deixa você tirar a sua própria conclusão de qual que eu vou comprar. Então você não diz, você não critica, você só mostra as diferenças no qual o seu produto tem vantagem. Você é protegido pela emenda da primeira Constituição americana, entendeu? Mas isso dentro de verdade, você não pode chegar e falar mal de um produto e ser uma mentira, né? Você pode criticar uma vez que você tenha provas, entendeu? E a lei te protege novamente. Então, se você, por exemplo, que aliás atualmente isso está chegando ao ponto até sem limites, que as pessoas estão inventando agora, porque justamente estava havendo uma divisão. O pessoal do lado democrático contava com a candidatura da Hillary, que ela era tiro certo, que inclusive ela achou que ela ia ganhar, então não investiu muito nas campanhas, e o Trump foi no povo, entendeu? Então é um homem rico, bilionário, que não precisa nem do salário do presidente, que ele dá o salário todo ano, que ele não quer ficar nem tostão, e ele ganhou as eleições, entendeu? Então, o pessoal, inclusive as notícias, a gente chama de mídia, né? Estão metendo pau nele direto, inventando coisa que nem existe. Mas, aquilo que eu falei, são protegidos pela Constituição primeira americana, de liberdade de expressão. Então, você não pode colocar ninguém na justiça, a não ser se você inventar uma coisa séria, você põe na notícia, aí se você não provar, aí, que aconteceu há pouco tempo com a NBC, e ele ameaçou, se você não pedir desculpas em 24 horas, a gente botar meus advogados aí, na hora, voltaram para o ar, desculpa, não fizemos nossa pesquisa melhor e tal, e que automaticamente traduz numa humilhação, você perde credibilidade, como a CNN, que hoje está caindo de podre, a nível de audiência, por causa das invenções que criaram, que eles sustentaram uma polêmica de coisa da Rússia, que estava envolvida, e agora veio a ver com provas que não foi invenção do outro lado, para tirar ele
não ter a oportunidade de ser presidente. Isso aí que eu estou falando é a realidade, não por opinião de ideologia, entendeu? Nada pessoal, estou passando o lado real. Claro, claro. Da mesma forma como a Hillary na campanha também surgiram muitos fake news em cima da Hillary também, né? Fez também, ela caiu um pouco nas pesquisas. Mas eu digo no sentido mesmo de você poder criticar, a liberdade de expressão te dá o direito de fazer um talk show, né? Que você faz comédia em cima do presidente. Isso não tem nenhuma repressão em cima disso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É comum. Tem problema. Eu quero dizer que é comum isso acontecer. Até com Obama fizeram também. Não. Você pode fazer. Inclusive tem um programa chama-se Saturday Night Live, né? É muito famoso, de antigo, de sátira, e no qual tem um imitador do Trump que senta o pau, mas olha, a ponto de escrachar mesmo, até exagerar, entendeu? Depois o pessoal fica, eu acho que exagerou, foi demais, mas torna voltar a falar, a Constituição protege você, então você não precisa se preocupar com isso não. Agora, querido, eu vou mostrar aqui pro pessoal, deixa eu fechar aqui essa fotinha sua aqui do Great, e eu vou mostrar, vou colocar aqui um vídeo que você fez uma produção, deixa eu ver se eu consigo fazer a transmissão aqui, que é de um curta, né? Então deixa eu colocar aqui o compartilhamento. Qual é o vídeo? É o primeiro que você me mandou, vou passar só esse. Isso aí não é, na verdade, é um casting, né? É um casting sobre os treinamentos. Deixa eu ver. Vamos ver se passa. Veja eu acho que não passa. Vou passar novamente. Oi? Eu vou repetir ele porque não estava passando. Agora sim. E aí, me conta um pouquinho sobre ele. Isso aí isso aí foi uma ideia, né, de trazer vamos dizer, as cruzadas medievais do século XV à tona, mas só que uma diferença, com meninas jovens, né, da faixa de 18 anos a 24 no máximo, e com um pouco de diferença das regras de cruzadas, que a regra cruzada é um cavalo contra o outro, né, e parou. Então, nesse programa, que vai ser um programa de realidade, ele chega no final, você faz a volta e vai na trilha, na linha diferente, e faz 4 vezes. Né? E tem também arco e flecha a cavalo, a passagem, lança, tudo que os jogos medievais. Né? Mas o mais importante, obviamente, é a história. Vai ter personagens, vai ter drama, entendeu? Então, a parte de jogos medievais é a metade do programa. Antes vai ter história, vão ter personagens, como se fosse um filme, né? Certo. Então, um programa de realidade, se não tiver isso, não tem interesse. Você tem que ter drama, tem que ter uma série de contrastes. Tem um pessoal que não é muito favorável, que tem um fã do pessoal que segue as moças que não são muito lá, essas coisas, muito bom exemplo, e as outras que são. Então, é um classe do bom com o mal, entendeu? Vilão com heróis, melhor dizendo, acho que é o termo correto, entendeu? Mas a ideia foi colocar meninas jovens, porque nunca ninguém pensou nisso. Geralmente você vê, como é que fala? Esses shows, aliás, em Las Vegas tem também, nós vamos filmar isso em Las Vegas, né? Tem lá um show que é sempre aqueles estereotipo, né? Aqueles homens grandes de barba, tipo a época de Henrique VIII, né?
entendeu? Que, aliás, levou um acidente nisso aí, ficou aleijado. Então, quer dizer, botar meninas novas, isso, inclusive, até mostra à mulher que é possível, né? Que dá força a elas. Olha, se uma menina de 20 anos de idade, que, aliás, uma dessas aí tem 19, entendeu? E se elas podem, qualquer homem pode, entendeu? Mas ainda estão desenvolvendo a ideia desse aí é filmar só em março ou abril do ano que vem, porque ainda tem as roupagens, as roupagens meio góticas, vai ter holograma de dragões, entendeu? O negócio é produção épica, tá? Isso aí é só o treinamento. Então eu peguei, filmei só isso, só para ter uma ideia, assim, para começar a divulgar o projeto perante aos que vão estar juntando ao projeto, né? A nível de patrocínio e tudo, né? Uhum. Muito legal. E eu acho que tem uma tendência, né, do cinema de dar uma valorização maior para as mulheres. A gente viu o House of Cards, que coloca a Claire super em evidência. Tinha também a Mulher Maravilha, né, que fez também o filme recentemente, que também coloca a mulher nesse protagonismo. É realmente essa sensação que eu estou tendo de que o cinema tá dando um pouco mais de protagonismo mesmo para as mulheres? Eu, independente de política ou ideologia, eu sempre procuro ir onde ninguém vai, né? Então, quando eu peguei as meninas e trouxe para o sítio do amigo meu, um rancho, onde ele dá aula disso, do sítio, né? E eu falei para ele antes, olha, eu vou trazer umas meninas de 20 anos, 19, ele falou, você está maluco? Eu falei, não, eu acho que é importante tentar, né? E esse filme aí é justamente a tentativa que você passou esse clipe, né? E ele falou, eu nunca dei aula para nenhuma menina, nem mulher, sempre para homem, para fazer exibição nas feiras de renascença, né? Eu acho que eu lembro. E eu falei, não, vamos tentar. E deu certo. Então, agora nós estamos fazendo casting de mais 8, né, meninas para juntar o grupo, e elas vão ter mais 3 meses de treinamento, porque elas estão ainda muito cruas, né? Mas é possível. Então, eu não sei se você vai passar, mas o outro filme que eu te passei já tem escudo, já tem lança, e já estão batendo uma com a outra. A lança está indo no escudo de uma com a outra, mas visualmente parece que está pronto, mas ainda tem muito tempo ainda pela frente. E elas vão ter aulas de drama com instrutores de teatro, né? E também de comédia, para ficar completa a coisa. E assim, por ser um reality show, elas vão ter algum papel dentro do programa no sentido de desenvolver alguma coisa? O que exatamente? Assim? Porque o reality show geralmente é um concurso, né? Elas estão... vai ter não bem assim. Não bem assim. É um pouco acima disso. É parecido mais com um show que você vê nos estúdios da Universal, tá entendendo? Tá. Só que nós vamos trazer para um nível diferente, entendeu? Então, ou seja, vou dar de primeira mão, tá? Vou abrir um pouco mais não digo segredo, né? Mas o que está para vir, né? Elas vão entrar em cena e os cavalos não estão com elas. Então, as luzes e tal. Então, na hora, por exemplo, o anúncio, o locutor, né? Vai, olha, agora entra a bruxa do não sei o quê. Aí entra todo mundo, aquela coisa. Aí entra a segunda bruxa. Aí entra a boazinha. Quando a boazinha está entrando, as duas bruxas estão lá conversando, cochichando. E aí começa o drama. Aí elas puxam espada e tem uma luta de espada que vai ser treinada para o número 1, a espadachim de medieval, que até fez uma cena com aquele Jet Li no filme Sem Medo, acho que seria a tradução direta, Fearless, e onde o Jet Li, com espada chinesa, luta contra uma pessoa com espada medieval europeia, né? E esse é o Anthony, o nome dele, amigo meu. Então, ele vai treinar as meninas para fazer uma luta simulada. E depois, aí você fala, como é que tem a transição daí para o cavalo, para os jogos? É quando as trompetas começam a tocar, aí o grupo que associa os assistentes de cavalo, que são mulheres também, de 1,90 m mínimo, elas vão estar entrando com os cavalos, aí elas param a briga, e aí colocam os cavalos, aí começa a competição que vai ter pontos, né?
É isso aí, quer dizer, então é uma mistura de show com competição, tá? Entendi. Vamos ver como é que sai isso. E tem aí, artistas brasileiros também aí com você nesse talk show? Não, mas a ideia uma vez que a coisa fique popular, depois de uma primeira temporada, é justamente divulgar uma franquia, né? Como tem, por exemplo, aquele show que foi criado na Holanda, que aqui ainda tem muita fama, é o Voice, negócio de cantor, né? Uhum. E Voice tem na Rússia, tem no Japão, tem tudo quanto é parte do mundo. Mas começou na Holanda, né? E veio para cá e aí a coisa estourou. Então a ideia é criar isso e, se houver interesse, entendeu? Obviamente, agora também é uma possibilidade de trazer artistas estrangeiros para aumentar a coisa, para ficar uma coisa mais versátil, né? Obrigado. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o outro. Deixa eu só compartilhar aqui a tela novamente. Eu vou ver se eu consigo colocar o outro aqui. Espera só um minutinho. Vamos ver aqui. Compartilhar. Peraí. Tá. Acho que tá passando. Muito bom. E aí, então tudo isso é um treinamento? É um treinamento. Eu peguei vários dias e condensei, fiz um clipe, né? De cena de cada dia de treinamento. E vai aumentar isso, viu? Vai ser 3 vezes por semana. Por enquanto está sendo uma vez só por semana, porque estamos na fase ainda de casting, né? Então as 2 primeiras são essas. As outras 2 foram a que você passou anteriormente, e ainda tem mais um monte ainda que eu estou falando, conversando. E porque o requerimento básico é, pelo menos, saber andar a cavalo normal, sabe? Nada de especial. E depois, não ter medo de ter esse, como é que se diz? Segurar uma lança, um escudo, um capacete de metal medieval e não ter receio de alguma coisa aconteça, né? Mas é o que está acontecendo aí, que elas estão animadas e querem mais, viu? Que legal. Não tem medo, não. O pessoal está animado. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Olha, entrou tanta gente. Helena Pereira, Daniela Furlan, Samanta, Rosália, João Batista, Fátima, Joaquim, Eduardo Rodrigues, Juan Ravares, Ricardo Tec, Pai Roberto, Aparecido Longo, Rose Bispo, Laércio Teco, Fernando Vitor, Marçal, Luiz Dourada, deixa eu ver mais, Kleber, Eduardo, olha quanta gente, Cristiano, Guto, Rodrigo, Cristiano, muito bom. Marçal tem uma pergunta aqui, ele disse... obrigado, Patrícia, pela sua devolutiva. Gostaria de deixar claro aqui, quando chegar a minha oportunidade, eu tenho algumas ideias também, de curiosidade, no quesito a questão de fazer um curta-metragem. Acho maior
Acho massa, me ajudem a colocar em prática. Esta minha ideia, basta ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? É isso mesmo? Que dicas que você daria aí pra gente, para as pessoas que querem começar nessa carreira? Olha, tá certo, só que eu vou acrescentar um pouquinho mais. Uma ideia na cabeça, a câmera na mão e determinação. Muito bom. Sem determinação não se faz nada, né? Não sai do chão, porque muita gente quer ser presidente, mas poucos querem fazer o que leva a ser presidente, né? Então, só uma ideia, as coisas se materializam. E dentro dessa determinação, a gente tem que ter paciência, entendeu? E aprender, ou melhor, aceitar, ser flexível às críticas, porque só assim você vai lapidando as suas ideias. Então, muita gente que eu já encontrei não aceita crítica, né? E eu sempre peço às pessoas, por favor, aponte alguma coisa de errado no que eu estou fazendo. Porque é só assim, porque quem vai navegar... Aliás, vão voltar ao desenho animado, tá? Spielberg falou uma vez lá para nós, para todo o grupo dos artistas, né? Ele falou assim, olha, a gente não faz filmes para nós. Em outras palavras, você tem uma ideia, quer fazer um filme, tem que ser assim. Não, a gente faz filme para o telespectador, porque eles que vão pagar, entendeu? Então, quando você cria algo, você tem que fazer um pouquinho de pesquisa de mercado, saber se há demanda. Por quê? Porque vai haver sempre alguém numa produtora ou num estúdio que vão jogar essa pergunta e dizer por que isso aí é bom para colocar isso no ar. Então, quando você faz a pesquisa, você já tem os chamados feedbacks, entendeu? Então, você tem equipamento verbal, não só para se defender, mas sim para mostrar um outro lado que aquela pessoa que perguntou não conhecia. Então a ideia sim, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e muita determinação e poucas noites de sono. Isso que eu posso dizer. Imagino. Querido, foi um prazer enorme, muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem a mais? Você quer deixar algum contato? Seu Instagram? Eu quero sim, e também quero dar uma sugestão para você, Patrícia. Eu acho, primeiramente, antes de deixar a mensagem, eu gostaria de dizer que você devia passar um tempo aqui entrevistando os atores, gente do esporte, política, economia, moda, aqui na América, viu? Fazer uma temporada aqui, eu acho que você teria muito sucesso. Né? E quanto à minha mensagem para as pessoas que estão no Brasil, eu quero dizer uma coisa muito pessoal, que o Brasil é a minha mãe e a América é a minha esposa. Que lindo! Tá bom? Olha, estou à disposição quando você tiver algum amigo artista que queira ser entrevistado por mim online, a gente pode fazer por aqui mesmo, enquanto eu não puder. Vamos manter contato, tá? Então, obrigado pela oportunidade, quero agradecer também a Samantha pelo carinho e atenção que tem dado a você e sempre quando eu quiser é só contar, tá? Pode entrar em contato. Muito bom, querido. Obrigada, viu? Um beijo. Sou grande para você. Tchau. Tchau, tchau.